Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós estamos nessa videoaula fazendo uma retomada do conteúdo. Essa é a última videoaula sobre esse conteúdo relacionado ao capítulo 2, que é concentração, solubilidade, tá? Então, mão na massa, material na mão e presta bastante atenção. Legal? Vamos nessa. Gente, só para lembrar mais uma vez, solubilidade, ela significa uma concentração máxima que um solvente é capaz de dissolver de um determinado soluto, tá? E cada soluto tem uma curva diferente de solubilidade a determinadas temperaturas. Por quê? Porque a temperatura, como vocês já viram, ela influencia no quão solúvel é um determinado soluto, tá? Ou seja, qual a facilidade que um determinado soluto tem de se dissolver, e aqui no caso desse gráfico, é dissolver em água. Legal? Então, solubilidade é a concentração máxima daquele soluto que nós teremos em uma solução. Ok? Vamos nessa. Vimos também alguns exemplos de soluções. Por exemplo, quando nós adicionamos soluto numa quantidade abaixo da concentração máxima, ou seja, abaixo da solubilidade daquela substância soluto, a gente chama a solução de insaturada. Tá? Por quê? Porque você pode dissolver ainda mais daquele soluto. Tá? Quando você tem uma concentração exatamente igual à solubilidade daquele soluto, então a solução está saturada, ou seja, ela tem dissolvida nela a quantidade máxima de soluto para aquela solução. Legal? Ela tem a concentração exata, nem mais e nem menos. Quando a gente tem a adição de uma quantidade maior de soluto do que a própria solubilidade dele, significa que só vai dissolver até o limite daquela solubilidade e o excedente vai se transformar em corpo de fundo ou precipitado. Legal? E é aquela porçãozinha em pó que vai para o fundo e não dissolve. A solução supersaturada a gente não vai dar muita atenção, mas o que acontece? Quando a gente adiciona uma quantidade maior de soluto e eleva a temperatura, normalmente a gente aumenta a solubilidade daquele soluto, tá? E significa que para uma condição normal, a solução está super saturada. Para uma temperatura normal, a solução estaria super saturada, o que significa tem mais soluto dissolvido do que a solução conseguiria dissolver, tá? Mas isso é por quê? Porque a temperatura está mais alta do que o normal. Isso é uma solução super saturada. Ok, gente? Se não entendeu, volta o vídeo e assista às aulas anteriores. Legal? Vamos nessa. Solubilidade também está relacionado à polaridade das substâncias, né? A gente viu que uma substância polar se dissolve bem numa outra substância polar, tal como, por exemplo, o cloreto de sódio é uma substância polar, por quê? Primeiro porque é feito por íons, né? E água, como a gente viu, também é uma substância polar, né? Então, o cloreto de sódio que é polar e a água que é polar se dissolvem muito bem, né? Digamos, se misturam muito bem. Então, o sal, o cloreto de sódio, dissolve muito bem em água. Perfeito. Tá? O que não acontece com o cloreto de sódio em benzeno. Não dissolve absolutamente nada. Tá certo? É insolúvel. Ok? Por quê? Porque benzeno é uma substância apolar. Ele é um hidrocarboneto. Tá? Todo hidrocarboneto é apolar. Beleza, gente? Tá? Então é substância polar, mistura bem com polar. E apolar com apolar. Legal? Vamos lá. Ou seja, água e tetracloreto de carbono, uma é polar, outra é apolar, elas jamais vão se misturar. Ok? Vamos então direto para os exercícios, tá, gente? Façam as anotações de vocês, as dúvidas, e a gente tira as dúvidas no nosso chat. Vamos lá. Na página 193 do caderno de atividade de vocês, questão 31. Olha lá. Em 140 gramas de solução aquosa saturada de um sal, há 60 gramas de soluto dissolvido. Calcule a solubilidade desse sal em gramas de soluto por 100 gramas de água na temperatura do experimento. Vamos considerar aqui, como ele não deu uma temperatura, vamos considerar temperatura normal, temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius. Beleza? Então vamos ver as informações que nós temos. Para começar, a gente tem uma solução saturada. O que significa? Significa que o que tem dissolvido de soluto naquela solução é a quantidade máxima de soluto. Isso é um excelente ponto de partida para a gente.
Por quê? Nós temos ali 140 gramas de solução. O que é solução, gente? Soluto mais solvente. Tá certo? 140 gramas de solução. E dessa solução, 60 gramas é de soluto. Olha lá. Ou seja, ficou mais fácil uma vez que a gente entende nosso enunciado. Tá? Então, são 60 gramas de soluto para 140 gramas de solução. Verificando com bastante atenção, essa solução é 60 gramas do soluto e mais a diferença de água. Né? Vamos supor que é uma solução, aqui está dizendo, né? É uma solução aquosa. Então, sendo água, se 60 gramas são de soluto, o restante, a diferença, é água. Legal? Bom, então são 60 gramas de soluto para 80 gramas de água. Beleza? Então, para 100 gramas de água, que é o que o enunciado propõe, quanto a gente vai ter de soluto, a quantidade máxima, ou seja, a solução saturada? Fazendo essa continha, que nada mais é do que uma regrinha de 3, a gente vai encontrar 75 gramas de soluto para 100 gramas de água. Beleza? Essa é a solubilidade da substância aqui. Esse soluto genérico, nós não sabemos qual que é, mas essa é a solubilidade dessa substância em água. Beleza? Tranquilo, gente? Então vamos embora, vamos seguir. A solubilidade. Na página 194, a questão 32, o sal nitrato de prata, essa fórmula aqui, a GNO3, apresenta coeficiente de solubilidade igual 260 gramas a cada 100 mililitros de água a uma dada temperatura. Se nessa temperatura adicionarmos cerca de 1 kg desse sal em 500 mililitros de água, que tipo de solução vai se formar? A pergunta que é feita aqui é: vai dissolver tudo? Vai formar corpo de fundo? O que acontece? Vai ser uma solução saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo? Qual o resultado? Essa é a pergunta. Tá? Vamos lá. No nosso ponto de partida, a solubilidade, ou simplesmente coeficiente de solubilidade, é de 260 gramas para 100 ml de água. Tá? Então, a solubilidade é 260 gramas de nitrato de prata, é o nosso soluto, para 100 mililitros de água. Beleza? Tá. Aí a pergunta é feita é a seguinte: a gente quer adicionar 1 kg desse sal, do nitrato de prata, em 500 ml de água. Certo? Então vamos colocar como ponto de partida 500 ml de água. Vamos lá. Para 500 ml de água, até quanto eu consigo dissolver desse sal? Tá aí, mais uma regrinha de 3, né? Que resolvendo a regrinha de 3, a gente vai encontrar que conseguiremos dissolver 1.300 gramas do nitrato de prata. Tá? E olha só, a gente quer dissolver só 1 kg. Gente, olha só. 1.300 gramas é 1,3 kg, certo? 1 kg e 300 gramas. A gente pode dissolver tudo isso. A gente só quer dissolver 1 kg. Concorda que, então, a gente está dissolvendo uma quantidade menor do que a gente pode dissolver? Certo? Portanto, tudo que a gente quer dissolver, que é 1 kg de nitrato de prata, tudo vai dissolver. Então, a gente vai ter uma solução insaturada. Legal? A solução formada é insaturada. Ela não atingiu ainda a saturação, porque não atingiu a concentração máxima que ela pode. Legal? Então, beleza. Vamos nessa, vamos seguir. Ali na página 198, questão 43 do Enem. Vamos ver. Dizem que Enem é difícil, de fato. São questões mais elaboradas, mas eu quero que vocês vejam que vocês têm total condição de resolver. Então vamos nessa. A questão 43 do Enem de 2012, ela diz o seguinte: quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Essa esferinha aqui é um lipossomo, tá, gente? Legal? Essa bolinha aqui é um lipossomo. Conforme mostrado na figura, quando rompido esse lipossomo, essa estrutura ela vai se reorganizar e vai formar novamente um lipossomo. Legal? Então, se você quebrar isso aqui no meio, ela vai se dividir, mas ela vai se reorganizar formando um novo lipossomo. Mas não, gente, isso aqui não é vivo. Isso aqui simplesmente é uma estrutura formada por afinidade de acordo com polaridade, como a gente já vai ver. Legal? Vamos lá. Aí a pergunta: esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza
Vamos tentar resolver isso antes de olhar as alternativas. Qual a natureza que a gente percebe que existe? Bom, para começar, isso é um fosfolipídio. Isso aqui, essa unidade, é um fosfolipídio. Tá? Então tem vários fosfolipídios num lipossomo. Ok? Vamos lá. O que a gente tem de informação? Primeiro, que água, a gente está dizendo aí que esse lipossomo está dissolvido em água, certo? Legal. Então, a água, ela tem as suas moléculas, que são moléculas polares. Lembram? Tá? Uma molécula de água, ela é polar. Ela é uma substância polar. Lembrando disso, vamos tentar olhar para o nosso lipossomo de novo. Olha só o que acontece. Dentro do lipossomo existe meio que uma bolha, né? E preenchida por água. E fora do lipossomo também é água. Tá? Então, o que acontece? Nessa parte interna do lipossomo, a gente tem uma região polar, porque tem água, certo? Isso significa o seguinte, essa região do lipossomo que está em contato com a água deve também ser uma região polar, uma parte polar do lipossomo, tá certo? Beleza? Então é uma parte polar do próprio fosfolipídio. Aquele pedacinho, ele tem uma parte polar, então, certo? Que interage com a água, por isso a afinidade dessa região do fosfolipídio com a água. Legal? E essa outra região azulada aqui que eu destaquei? Essa outra região deve ser, então, uma região do fosfolipídio que não interage com a água, portanto, deve ser uma região apolar, ou seja, é a parte apolar do fosfolipídio. Então, forma toda essa região apolar no lipossomo. Beleza, gente? Tá? E da mesma forma, como o meio externo tem água, significa que essa parte que são bolinhas, ela também é uma parte polar e também interage com a água. Por quê? As bolinhas de uma parte do lipossomo são idênticas às bolinhas da outra parte do lipossomo. Se as bolinhas são a parte polar, então o lipossomo ele é polar fora e polar dentro. E no meio é apolar. Certo? Ou seja, cada fosfolipídio, cada unidadezinha dessa, ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Como nós chamamos esse efeito? Exatamente. De natureza anfifílica. Tá? Por que isso? Porque quando a gente fala hidrofílico, significa afinidade com a água. Então, os fosfolipídios, eles têm uma parte hidrofílica? Sim, porque eles têm uma parte polar, portanto, interagem com a água. Tá? Essa parte é hidrofílica, afinidade com a água. E a outra parte é hidrofóbica. Ela não interage com a água porque é uma parte apolar. Ah, então, peraí. Existem substâncias com as duas características numa mesma molécula? Perfeitamente. Detergente, sabão, são substâncias anfifílicas. Tá? Eles têm tanto uma parte hidrofílica quanto uma parte hidrofóbica. Uma parte que interage com a água e a outra parte que não interage com a água. Né? Uma parte polar e a outra apolar, na mesma molécula. Beleza? Fosfolipídio é um exemplo de substância assim. Tá bom, gente? Então, beleza, vamos nessa. Próxima questão, também é do Enem, aí na página 199, questão 44. Enem 2013. Diz o seguinte: a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e, por isso, é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma sanguíneo, né? Com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. Tá? As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma sanguíneo, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Olha só que interessante. O plasma está presente em torno de 60% do nosso sangue. Tá? Mais da metade é plasma sanguíneo. O resto são células. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa, dentro das veias, na forma de solução aquosa, né? Com concentração de 3 mg por mililitro. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. A pergunta é: qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa
de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante. Vamos pensar então no seguinte: primeiro, aqui nós estamos quase nos transformando em enfermeiros por um momento breve, né? Mas os enfermeiros são capazes de muito mais do que apenas esse cálculo simples. Para eles é simples, tá, gente? Aqui cabe a gente decifrar o que esse enunciado quer da gente, tá? Ele quer saber então o seguinte: qual é o máximo volume de solução que a gente vai aplicar num paciente, tá? E a gente vai administrar todas essas informações. Tem informações que a gente não vai precisar, mas são poucas. Vamos fazendo passo a passo, então, e retirando as informações do texto e fazendo os nossos cálculos aos poucos. Vamos lá. No plasma sanguíneo, ele está presente 60% de volume no sangue. Legal. Isso significa que 60%. Então vamos lá. Se você tiver 1 litro de sangue, 0,6 litros, ou seja, 600 mililitros, é plasma. Tá certo? Aqui é 1 para 0,6, ou seja, 100% para 60%. Pode fazer as contas. Em volume. Beleza, gente? Tá? Então vamos lá. Um adulto, ele tem em média 5 litros de sangue. Tá? Se ele tem 5 litros de sangue, quanto ele vai ter de plasma sanguíneo? Que é 60% desses 5 litros. Bom, se a gente fizer essa regrinha de 3, 60% vezes 5 litros, isso vai dar 3.000 mililitros, ou seja, 3 litros. Tá? Então, num adulto que tem 5 litros de sangue no corpo, 3 litros de sangue serão plasma sanguíneo. Beleza? Tá bom? Então tá bom. Esse indivíduo vai ter 3 litros de plasma em média. Feito isso, a gente precisa identificar aqui a pergunta, a gente já sabe o volume máximo da solução que a gente vai administrar nesse paciente. Bom, vamos fazer a seguinte pergunta, né? Se as concentrações plasmáticas, a concentração máxima de varfarina no plasma, ela não pode ser superior a 4 miligramas por litro, a gente vai se basear nessa concentração. Tá? Então vamos pensar na concentração máxima que é permitido. Acima disso, como a gente viu, é perigoso, pode dar hemorragia. Né? Então vamos concentrar aí nos 4 miligramas por litro. É a concentração de varfarina no plasma. Legal? Não no sangue, no plasma. Legal? Vamos lá. Concentração máxima de varfarina no sangue. É 4 miligramas de varfarina a cada 1 litro, olha lá, 4 miligramas por litro de plasma. Legal? 4 miligramas de varfarina a cada 1 litro de plasma. Tá? Só que um adulto, como a gente calculou, tem 3 litros de plasma sanguíneo. Quanto ele pode conter no sangue de varfarina? Máximo, né? Concentração máxima de varfarina no sangue dele. Bom, é mais uma regrinha de 3. Tá? Resolvendo a regrinha de 3, a gente vai conseguir aqui 12 miligramas de varfarina. Nossa, mas é tão pouquinho? É bem pouquinho, gente. Essa substância, acima dessa quantidade, já pode causar hemorragia. Então, essa é a quantidade máxima permitida. Legal? 12 miligramas. Então, tá. Feito isso, se a gente sabe a quantidade máxima de varfarina no sangue, vamos olhar aqui, ó. A solução que é administrada no paciente, ela já tem essa concentração aqui, ó. 3 miligramas de varfarina a cada mililitro de água. Tá? A concentração, então, da solução é 3 miligramas de varfarina a cada 1 mililitro de solução, ou a cada 1 mililitro de água, que é o nosso solvente, portanto, quantidade majoritária. Bom, se essa é a quantidade, essa é a concentração da solução, vamos pensar, são 3 miligramas de varfarina em 1 ml de solução aquosa. Se a gente quer, no máximo, administrar 12 miligramas de varfarina, qual é o volume da solução que a gente vai precisar? Está aí mais uma regrinha de 3. Como a regrinha de 3 faz milagres na química e como vem na enfermagem. Então, a gente resolvendo essa regrinha de 3 vai chegar nos 4 mililitros de solução. Ou seja, para atingir concentração e quantidade máxima de varfarina no plasma sanguíneo de um paciente adulto, nós precisamos de, no máximo, 4 mililitros de uma solução que tenha essa concentração. Beleza, gente? Tá? É uma questão mais complicada,
mais trabalhada. Se não entendeu ainda, volta o vídeo e assiste novamente e faça as anotações de vocês. Tá bom? Vamos partir para o próximo. Olha lá, na página 200, questão do Enem também, questão 45, de 2012. Diz o seguinte: em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto, que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de... O nome da solução é essa, tá, gente? Paradodecilbenzenossulfonato de sódio. Tá? É um agente tensoativo sintético para diminuir os impactos desse acidente. Ou seja, ele jogou em cima dessa pasta de hidrocarboneto que derramou, ele jogou um tensoativo sintético. Esse tensoativo tem esse nome feio aqui. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente. Por quê? Bom, para começar, isso é um exemplo de um tensoativo. Particularmente, esse aqui é um tensoativo catiônico, é um dos tipos de tensoativo. Qual que é a característica de um tensoativo? Gente, basicamente é um sabão, tá? Tensoativo, então ele tem uma parte polar na molécula. Isso aqui é uma molécula só, tá, gente? Ele tem uma parte polar, que é a extremidade, e a outra parte apolar. Percebe que é uma molécula anfifílica, tá? Ela tem dupla polaridade, uma parte polar e uma parte apolar, certo? Isso é um tensoativo. Para quê? Por o seguinte, se ele é anfifílico, a ideia é ele interagir com substâncias polares e substâncias apolares. E todo hidrocarboneto, aqui destacado, todo hidrocarboneto é, por natureza, apolar. Tá? Percebe que esse tensoativo tem a maior parte da molécula tendo região apolar. Ou seja, concorda que esse tensoativo é capaz de interagir, ou seja, de grudar nos hidrocarbonetos? Pois é. Então a ideia dessa interação é justamente o tensoativo remover aquele hidrocarboneto que foi derramado, e aí a gente pode recolher sem que esse hidrocarboneto venha agredir o meio ambiente, certo? Portanto, a resposta é a D, a solução de paradodecilbenzenossulfonato de sódio possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Para que a gente quer dissolver esse hidrocarboneto? Para tornar mais fácil de recolher, tirar ele do meio ambiente. Aí ele não agride o meio ambiente. Beleza então, gente? Tranquilo? Tá? Essa é a finalidade de um tensoativo. Tá bom? Ela possibilita dissolver o hidrocarboneto. Gente, vamos para a próxima questão, página 201, questão 47 do Enem de 2014. Olha lá, a utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos, combustão é queima, tá, gente? De compostos orgânicos tem se tornado crescente, tá? Ou seja, usar processos de biorremediação desses resíduos, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, que é um composto orgânico, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg por quilo para solo agrícola e 0,14 mg por litro para águas subterrâneas. A quantificação, ou seja, o quanto tem dessa substância, desse resíduo, foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo e 100 ml de água, conforme apresentado no quadro. Tá, gente? Para começar, não vou mostrar o quadro ainda, eu quero mostrar o que é o naftaleno para vocês. Naftaleno é um composto orgânico feito somente de carbonos e hidrogênios. Tá? Portanto, ele é apolar. Tá? Naftaleno é o nome da substância que se dá àquela pastilha chamada, que nós chamamos de naftalina. Tá? Naftalina é o nome do produto comercial, mas o princípio dele é o naftaleno. Legal? Tá? Ou seja, é tóxico para a gente também. Bom, naftaleno ele pode ser produzido pela combustão de alguns compostos orgânicos, né? Se você queima algumas coisas, algumas dessas coisas produzem naftaleno, que é um problema para o meio ambiente, tá? Então, esse é o foco da questão. Olha só, no solo, você pode ter no máximo 30 mg de naftaleno a cada 1 kg de solo, tá? E você pode ter 0,14 mg de naftaleno a cada 1 litro de água subterrânea. Então aí existem quantidades
diferentes, tá? E nós vamos administrar cada uma. Vamos lá. Imaginando que nós somos químicos, a gente recolheu amostras de solo, são 500 gramas de solo para cada amostra, e 100 mililitros de água para cada amostra de água. Tá? Aí analisou-se solo, todas as amostras de solo, analisou-se todas as amostras de água, e se obteve o seguinte quadro. Tá? Em 500 gramas de solo, né, no solo 1 teve essa quantidade em gramas de naftaleno, e para cada amostra esse foi o resultado. Tá? Isso que o quadro diz. Vamos lá. 500 gramas para cada amostra de solo e 100 mililitros para cada amostra de água. Certo? A gente precisa ver o seguinte: qual é o ambiente que precisa de biorremediação? Em outras palavras, qual é o ambiente que tem uma quantidade de naftaleno acima do permitido? Tá certo? Qual que é a quantidade permitida? Essa daqui para solo e essa daqui para água. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer nossas continhas. Primeiro, se essa é a quantidade máxima para solo, são então 30 mg de naftaleno a cada 1 kg de solo. Tá? Essa é a concentração máxima permitida. Então, nessa concentração máxima permitida, o que nós temos? Nós temos aqui os nossos 500 gramas de solo, né? São meio quilograma, certo? Então a gente só converteu a unidade aqui. Se 1 kg de solo pode ter no máximo 30 mg de naftaleno, em meio quilograma de solo pode ter no máximo, fazendo a regrinha de 3, vai ter no máximo 15 miligramas de naftaleno no solo. Essa é a quantidade máxima permitida no solo. Tá legal? Vamos ver para a água agora. Certo? Só que se a gente transformar, antes disso, né, se a gente transformar esses 15 miligramas de naftaleno para gramas em notação científica, fica sendo 1,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Essa resposta aqui. Tá? Ah, para que isso? Vai ser importante daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, para a água agora. A gente tem essa concentração máxima para a água. São 0,14 miligramas de naftaleno em 1 litro de água. Tá? Só que a gente recolhe aqui 100 mililitros de água. Sendo essa concentração máxima em 1 litro de água, em 0,1 litro, que são 100 mililitros, né? Nós convertemos 100 mililitros aqui para litros, fica 0,1. Fica uma regrinha de 3. Se em 1 litro de água pode ter essa quantidade de naftaleno, em 0,1 litros, qual é a quantidade de naftaleno? Resolvendo a regrinha de 3, em miligramas, nós temos 0,014 miligramas de naftaleno, que é a quantidade máxima, tá? Em 0,1 litro de água. Transformando esse mesmo valor em notação científica, a gente tem isso daqui. Vai ficar 1,4 de miligramas para gramas, né? 1,4 vezes 10 a menos 5 gramas de naftaleno. Aqui não é no solo, é na água. Tá bom, gente? Eu errei aqui. Tá? Então vamos lá. Na concentração máxima, no solo é essa. Aqui é na água, tá, gente? De novo, errei de novo. Aqui é na água, tá? É essa daqui. Vamos lá. Olhando o solo, a amostra de solo 1, a quantidade de naftaleno em gramas, 1 vezes 10 a menos 2. E a quantidade máxima é 1,5 vezes 10 a menos 2. Então, se ele tem uma quantidade abaixo da quantidade máxima, o solo está ok. Ele não tem a quantidade máxima de naftaleno e muito menos acima. Beleza? Então, esse solo está dentro dos padrões. Olha lá, no solo 2, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Já ultrapassou a quantidade máxima de naftaleno no solo. Tá vendo? Então, esse daqui já requer biorremediação. Esse solo já está contaminado. Tá bom? Vamos lá, água. Água 1. Ela tem uma quantidade de naftaleno de 7 vezes 10 a menos 6 gramas. E a quantidade máxima é superior a isso, né? Aqui dá 14 vezes 10 a menos 6 gramas. Ou seja, essa quantidade aqui está abaixo. Portanto, ok, essa água não está contaminada. Água 2, 8 vezes 10 a menos 6. Mesma coisa, tem uma quantidade menor do que a quantidade máxima permitida. Resultado, essa água 2 está ok, dentro do padrão, não está contaminada. E a água 3, 9 vezes 10 a menos 6, também está abaixo da concentração máxima, da quantidade máxima de naftaleno. Portanto, a única amostra que requer biorremediação, que está de fato com quantidade de naftaleno acima do permitido, é o solo 2. Então, a alternativa certa, o ambiente que requer biorremediação, é o ambiente do solo 2. Beleza? Tá bom, gente?
Vamos nessa. Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham gostado da videoaula. O importante é que vocês continuem praticando, refaçam os exercícios, tá? É a prática constante que vai levar vocês a, de fato, entenderem todo o conteúdo, tá? Então, pratiquem, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Bom estudo para todos e que a força esteja com vocês. Um abraço para vocês, galera. Até a próxima videoaula.